Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje eu trago duas ideias aí ainda para o Natal. Espero que dê tempo aí de você aproveitar um pote de vidro e um prato decorados com decupagem com papel. Então vamos ao passo a passo de hoje. Se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha. Então aqui, gente, eu vou utilizar esse papel da Litoarte PDN 085, a referência dele. Vocês queriam que eu trouxesse ideias com papel, então aqui essa é uma ideia bem bacana ainda para o Natal. Eu vou utilizar aqui essa figura, então aqui eu vou recortar para que ela fique bem na parte do meio do prato. Vou fazer a colagem com uma cola branca extra forte. Coloco o papel, posiciono e aliso bem para tirar todas as bolhas. Eu vou utilizar esse fundo aqui, a cor desse fundo que é o vermelho com bolinhas brancas, mas como eu estou trabalhando no prato, então a gente tem que fazer o trabalho inverso. E para fazer isso eu vou utilizar o primer, então primeiro eu vou passar um primer. No prato todo, você pode passar somente nas laterais, ou pode fazer aqui como eu tô fazendo, passar sobre a imagem também, não tem problema nenhum, mas se você quiser economizar material, passa somente nas laterais também, que o resultado fica a mesma coisa. Aqui com o prato já seco, eu vou utilizar um PVA branco e vou passar essa tinta branca somente sobre a figura. Então aqui a dica é você tomar bastante cuidado para não deixar passar fora do desenho do papel, porque senão quando a gente virar o prato vai ficar aparecendo. Eu passei aqui duas demãos do branco, então eu passei uma vez, esperei secar, ou você pode aí acelerar a secagem com um secador ou um soprador e depois eu passei outra demão. Então aqui, como eu falei, eu dei duas demãos na parte branca. E agora na parte onde está o primer, eu vou fazer bolinhas utilizando o cabo de um pincel. Como eu falei, se você estivesse trabalhando num vidro normal, você primeiro passaria o primer, depois o vermelho e depois viria fazendo as bolinhas brancas. Mas como é um prato e a gente tá dando aqui o efeito contrário, nós estamos trabalhando na parte de trás, então a gente passa o primer, primeiro faz as bolinhas e depois a gente vai cobrir aqui com a cor vermelha. Agora eu vou trabalhar com o vermelho e um pouquinho do preto, porque eu quero que esse vermelho ele se aproxime bem aqui com o tom do vermelho do papel. Então, como esse vermelho que eu vou usar ele é um pouco mais claro, eu vou misturar aqui com o preto, mas se você tiver aí um tom de vermelho mais natal, mais escuro, pode utilizar. Eu vou passar aqui também duas demãos, depois que eu passo o pincel eu venho com o rolinho, vou esperar secar. Na última demão eu vou utilizar o vermelho vivo, sem misturar com o preto, porque aqui vai ser uma tinta, vai ser uma camada de acabamento.
Agora, atrás do prato, eu vou fazer um trabalho com stencil, é um stencil da OPA. Eu vou deixar a referência dele aí e com a tinta branca eu vou bater aqui esse stencil. Feito isso, eu vou dar um acabamento com uma goma laca incolor. Aqui nesse prato eu passei somente uma demão de goma laca. O importante é você passar bem nas beiradinhas do prato. E aqui tá o prato pronto, seco. Para a segunda ideia, vou utilizar aqui um pote. Como sempre, eu passo o primer que eu utilizo é da Gliart. Passo também na tampa eu vou dar aqui 2 demãos de primer. E aqui no pote eu vou trabalhar com um rolinho e com uma tinta branca. Eu vou passar bem aleatoriamente, vou deixar alguns lugares falhados. E agora eu venho com um azul claro. Esse azul claro também é da Gliart. Também eu utilizo aqui o rolinho e vou passando assim bem aleatório para ficar mesmo essas marcas, essas manchas em alguns lugares. Vou esperar o pote secar. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Eu venho com a tinta branca e depois eu venho com a tinta azul. Aqui eu vou utilizar essa figura do papel, esses 2 bonequinhos aqui. Um é igual o que eu utilizei no prato e recortei também essas tiras que também eu vou utilizar no pote. Agora aqui nessa tira eu recortei aqui algumas figuras para ela abrir um espaço aqui para aparecer os bonequinhos embaixo. Aliso bem para tirar todas as bolhas e deixar o papel bem esticado. Agora com um pouquinho da tinta azul claro e um pincel chanfrado, um pincel pequeno, eu vou fazer o sombreado aqui embaixo dos bonequinhos. Pego também um pouquinho da tinta azul marinho para ficar um pouquinho mais forte. E agora com uma tinta areia eu vou pintar a tampa. Com o auxílio de um cabo de pincel e a tinta branca e vou fazendo bolinhas. As cores que eu estou utilizando aqui são todas cores que tem no papel, então aqui não corre o risco de ficar uma coisa desarmoniosa ou cores que não combinem. Você sempre tem que procurar as cores que estão no papel como referência. Aqui eu vou colar essa tira em volta da tampa, então eu posiciono a tampa, vejo aqui onde ela vai ficar na parte da frente. Como ela vai sobrar esse espaço, eu vou deixar esse espaço aqui na parte da frente. Também faço a colagem com a cola branca.
E vou dar um acabamento no pote todo utilizando verniz acrílico fosco. Aqui na frente, então, para juntar aqui aquele espaço que ficou, eu recortei mais uma figura de uma caixinha de presente do papel e coloquei aqui. Na parte de cima eu vou fazer um enfeite utilizando essas bolinhas aqui desse fio de pompons. Vou colar aqui com a cola quente e vou fazer uma espécie de um azevinho. Coloquei um fiozinho verde no meio. E assim eu fiz a combinação, um conjunto bem bacana de prato e pote, utilizando o mesmo papel, os mesmos tons, o mesmo desenho. Acho que ficou bem bacana. Espero que também vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe esse vídeo, que ainda dá tempo de fazer para o Natal. Deixa aí seu joinha para ajudar o canal. Beijo e até a próxima.